Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou te trazer um aulão sobre deploy de smart contracts utilizando o Hard Hat V3. Vamos falar de Hard Hat Ignition, Hard Hat Scripts, verificação de contratos e muito mais. Então vamos lá. Mas o que eu quero fazer com vocês agora é mostrar para vocês como que faz o deploy e a verificação do contrato utilizando o Hard Hat V3. Então, como é que a gente faz isso? Tem duas maneiras de você fazer deploy, certo? Você pode fazer o deploy utilizando o Hard Hat Ignition, ou você pode fazer deploy utilizando scripts Hard Hat, certo? Os dois jeitos funcionam perfeitamente bem. Antigamente, só tinha a opção via scripts e depois eles criaram essa opção via Hard Hat Ignition, que é um plugin específico para deploy. Aí vai do gosto de cada um. Vou mostrar os dois para vocês aqui e aí vocês tiram suas próprias conclusões de qual que vocês acham que é mais interessante. E aí para fazer esse deploy, a gente vai acabar vendo as configurações do Hard Hat, né? E daí vai ficar mais claro também o que mudou da V2 para V3, para quem estiver aí buscando uma migração, né? Uma atualização, certo? Então, primeiro eu vou fazer deploy utilizando o Hard Hat Ignition, que é um plugin específico para deploy. Então, eu arrisco dizer que ele é o método recomendado. Tá? Não é o meu método favorito, certo? Mas é o plugin específico para deploy. Depois eu mostro o jeito que eu gosto de fazer. Para fazer deploy com o Hard Hat, eu gosto de utilizar variáveis de ambiente que facilitam bastante aí a configuração, certo? Então, eu vou sugerir que você instale no seu projeto o .env, certo? .env é o pacote para facilitar a configuração aí de variáveis de ambiente, né? Então você vai vir aqui no seu projeto, na raiz dele, no mesmo nível do package.json, você vai criar um arquivo .env e aqui você vai colocar as configurações da rede e da carteira que você vai usar no deploy. Perfeito? Da rede e da carteira. Configurações nós vamos precisar. Private key. Tá? Private key, então, você vai ter que colocar a chave privada da carteira cripto que vai pagar pelo deploy, que vai fazer o deploy de fato na blockchain. Tá? O deploy, como é que funciona? A gente compila o contrato, faz uma transação para a blockchain passando os bytes deste contrato junto, assina essa transação com uma carteira cripto e paga essa transação com os fundos dessa carteira. Então você vai precisar de uma carteira cripto criada, por exemplo, MetaMask, mas pode ser qualquer uma, tá? Qualquer uma com suporte a EVM, a Ethereum, né? Você vai ter uma carteira cripto. Você tem que ter fundos nessa carteira cripto, tem que ter a moeda da blockchain onde você vai fazer o deploy, certo? Tá, eu quero fazer deploy na BNB Chain. Você tem que ter BNB. Tem que ter uma carteira com BNB. Ah, eu quero fazer deploy na Ethereum. Tem que ter uma carteira com ETH. E assim por diante. Tá bom? Então, você vai colocar aqui a chave privada de uma carteira de uma rede que tenha fundos daquela rede para pagar pelo deploy. Quanto de fundos vai variar de acordo com o tamanho do seu contrato, né? Quanto maior o contrato, mais ele consome de taxas. Tá? Você vai precisar também configurar o RPC Node da rede onde você vai fazer o deploy. O que é o RPC Node, Luiz? É o URL de um node blockchain daquela rede. Você tem que ter um endereço de algum node blockchain daquela rede. Se você estiver trabalhando com uma rede que forneça nó público, você pode utilizar a URL do nó público. Se você está trabalhando com uma rede que não fornece nó público, você vai precisar ter que contratar algum serviço de nó privado de blockchain, nó particular de blockchain. Tem vários provedores de nós de blockchain que fornecem planos gratuitos, certo? É como se fosse um VPS, né? Um nó de blockchain só seu. Então eu gosto bastante de trabalhar com Infura. Geralmente quando eu preciso de nó de Ethereum, eu utilizo o Infura. Quando eu preciso de nó de BNB Chain, eu costumo trabalhar com a QuickNode. Tá? Ambas fornecem nós gratuitos de blockchain. Você só faz o cadastro lá, não precisa colocar cartão de crédito, nada. E eles te fornecem uma URL de RPC Node para você utilizar nos seus deploys, tá bom? Então, Infura e QuickNode seriam as minhas sugestões.
Mas tem várias redes que tem RPC Node público, tá? A BNB Chain, por exemplo, tem. Você pode utilizar. É uma rede que eu gosto bastante. Você pode ir utilizando o nó público deles. O que mais? Você vai precisar também do Chain ID. O Chain ID é o identificador único da blockchain que você vai fazer deploy. Então, beleza. Eu não vou mostrar minha chave privada aqui. Eu vou fazer deploy numa rede de teste, mas por mais que seja teste, né, eu tenho meus fundos de teste que eu não quero perder, certo? Vou deixar, para quem não sabe criar carteira, nunca criou carteira, não sabe como obter fundos de teste, etc., não sabe configurar nada, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link de um material no meu blog, onde eu ensino como é que você cria carteira e configura para várias redes das maiores do mercado aí, para você conseguir configurar, tá bom? E também com dicas de faucets para você conseguir fundos para essas carteiras, beleza? Eu vou trabalhar aqui com a BNB Chain, né, que o BNB Chain ela tem um faucet que funciona bem, ela tem um tempo de bloco bom, taxas bem baixas, então é uma rede que eu gosto bastante, certo? Então o RPC Node, eles têm um RPC Node público, aqui, ó, o RPC Node público da BNB Chain é este aqui, tá? No mesmo artigo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição sobre como configurar a carteira, tem essa URL também. O Chain ID da BNB Chain testnet é o 97, certo? E só a private key que eu vou configurar ela em off, para não expor aqui, não vazar uma chave privada. Lembrando que a chave privada de vocês não devem, sob hipótese alguma, expor ela, tá? Vocês não devem expor ela, porque se a pessoa tivesse essa chave privada de vocês, ela tem o controle da carteira de vocês, certo? E aí ela faz o que ela quiser, tá bom? Eu tenho algumas carteiras de teste aqui, tô pegando a chave privada de uma delas. Tá? É uma palavra hexadecimal, né? Alfanumérica ali. Beleza. Próximo passo, tá? Então configurei o .env, não vou abrir ele ali, mas eu coloquei lá as variáveis, tá? Configurei ele para a BNB Chain testnet, você pode mudar ele para outras redes, não tem problema nenhum. E aí agora eu tenho que ir lá no hardhat.config.ts, que é o arquivo de configuração do projeto hardhat, para configurar o meu deploy. O que eu encontro nesse arquivo aqui? Ele é um arquivo muito importante vocês entenderem, tá? Ele começa importando aí um tipo de configuração, né, para definir os campos de configuração, um plugin aqui também para as partes de testes, certo? Com TypeScript. Também aqui uma outra biblioteca, uma outra função ligada a configurações. E eu vou importar o .env/config. Isso aqui, você pode importar lá no topo, ele vai ler o meu .env e carregar as variáveis de ambiente para memória, tá bom? Daí eu vou poder utilizar ela aqui nas configurações. O que eu tenho aqui de configurações, tá? Quais plugins eu estou utilizando? Não vamos mexer. Configurações do compilador Solidity. Tá? Então eu posso ter diferentes perfis de compilação, o perfil default, que é utilizado ali durante os testes, e o perfil de produção. Esse perfil de produção aqui, ele é utilizado quando você faz o deploy. Ele automaticamente usa esse perfil aqui. Então o que ele vai fazer quando eu mandar ele fazer deploy? Ele vai compilar com esta versão de Solidity e com estas configurações. O que eu tenho de configuração aqui? Ele está habilitando o otimizador de compilação. Então ele vai gerar um binário otimizado para a produção, o que geralmente é bom porque reduz custos, tá bom? Tem mais material, inclusive, aqui no meu blog, luistus.com.br, tem mais materiais falando sobre otimização de deploy, redução de custos e por aí vai. Depois dê uma olhada lá no blog, tá bom? Então, a gente não vai mexer nessas configurações aqui, mas se você precisasse mudar a versão, por exemplo, coisa do tipo, é aqui que você faria. Depois vem as configurações de redes. Quais são as configurações das redes que você utiliza, né, para fazer deploy do seu smart contract? Quais redes você usa? Por padrão, ele vem configurado aqui com hardhat mainnet, ou seja, VM simulando a mainnet da Ethereum, hardhat op, que é VM simulando uma Layer 2, né, do tipo Optimism, e também vem configurado para a rede Sepolia, que é a testnet da Ethereum.
atualmente, né, na data que eu estou gravando essa lição, a testnet de Ethereum se chama Sepolia, certo? E aqui com a Sepolia eu já consigo entender como é que eu configuro redes para a gente poder fazer deploy. Então eu tenho que dizer o tipo da rede, o tipo de nó RPC, na verdade, o tipo de rede, de blockchain, a URL do nó RPC e, né, as contas, na verdade, qual conta é o que importa aqui, que vai fazer o deploy. Perfeito? Então eu posso utilizar essa mesma lógica aqui para configurar uma outra rede. Se você for fazer o deploy na Sepolia, isso aqui já está pronto. É isso aqui mesmo. Eu vou utilizar BNB Chain. Então eu vou criar aqui uma configuração BNB Test. O nó que eu vou utilizar também é o nó HTTP. Também é uma rede tipo L1. A variável de URL eu chamei de RPC Node, acho que foi, lá no .env. E o accounts eu chamei lá de private key, né? Se você tiver chaves separadas para as redes, você pode colocar nomes diferentes. Ó, como ele está sugerindo aqui, ó, Sepolia, private key, você pode estar utilizando aí se você tiver carteiras diferentes. Tenho só uma carteira lá e eu botei o nome da chave de private key. Perfeito? Então você pode tanto utilizar esse config variable aqui, que é um utilitário do Hard Hat, quanto, se você preferir, você pode chamar, né, process.env. Nome da variável de ambiente, tá? Como você preferir. Beleza? Então essas são as principais configurações que a gente tem aqui no Hard Hat Config. Quem veio lá do Hard Hat V2 deve ter notado algumas mudanças, né? Algumas coisas ficaram mais completas, porém mais complexas, né? Então, por exemplo, a questão de redes, eu tenho muito mais configurações do que eu tinha antes, mas isso me abre mais possibilidades, né? O Hard Hat agora está mais multi-chain. Antes ele era focado em L1, agora ele consegue também simular a parte de L2. E a parte do Solid aqui, essa aqui está praticamente a mesma, mas depois tem mais uma outra configuração que eu quero mostrar que mudou também. Beleza, então configurei, né, a rede que eu vou usar para o deploy e também configurei as variáveis de ambiente que eu vou precisar para o deploy. Agora vamos configurar o deploy em si. Como é que eu faço, né, um script para fazer o deploy automatizado para a gente? Aí varia se você vai utilizar Hard Hat Ignition ou Hard Hat Scripts. Vou começar aqui com Hard Hat Ignition. Então usar Hard Hat Ignition aqui. Na pasta Ignition Modules, eu tenho esse arquivo que o Hard Hat criou para mim sozinho, esse counter.ts. Eu costumo utilizar, né, o mesmo nome do arquivo do contrato, né? Então meu contrato se chama Hello Road. Vou chamar o meu script de Ignition aqui de Hello Road, tá bom? Mas se quiser chamar de Hello Road.deploy, alguma coisa assim, também funciona. O nome é só uma convenção. Todo script de Hard Hat Ignition, ele começa com o carregamento do build module, certo? Aí você vai utilizar esse build module para configurar o seu módulo de deploy, seu script de deploy. Você dá um nome para esse módulo, eu costumo chamar aqui de o mesmo nome do contrato, com sufixo module. Então, Hello Road module. E dentro do script de deploy, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que primeiro inicializar o contrato, chamando ele pelo nome. Então, Hello Road. Isso vai me dar aqui um contrato, certo? Aí, aqui ele estava chamando no exemplo uma função do contrato, tá? Se você quiser fazer uma chamada por algum motivo, não é o meu caso, eu quero só que realmente faça o deploy, tá? Então, carregou o contrato, retornou a instância do contrato e é isso, certo? Esse é meu script. Que outras coisas eu poderia fazer diferente? Eu poderia chamar a função do contrato, eu poderia passar parâmetros. Se o contrato possui parâmetros no deploy, no construtor, eu poderia passar os parâmetros aqui também, certo? Se um contrato possui dependência de outro contrato, você poderia fazer as instanciações deles em sequência e aí depois devolver eles para que o deploy seja feito. Então, dá para fazer mais coisas, mas o básico, feijão com arroz, é esse aqui. Carrega o contrato, retorna um objeto com ele dentro. Beleza? Um outro ponto, eu não coloquei aqui o Chain ID, tá? É ideal vocês colocarem o Chain ID também. Vou colocar aqui Chain ID, config variable,
chain ID. Tá? Aqui ele está reclamando, ó, que o chain ID ele é numérico. E esse config variable ele traz como string. Aí você pode converter, tá? ParseInt. Daí pode ser que não seja string. Então, enfim, o config variable não é muito espertinho. Você pode então utilizar e aí fazer a conversão para string com o template string. Então, converto para string e converto para inteiro. É porque como é TypeScript, né? Esse arquivo aqui ele é .ts, daí ele tem essas regrinhas aí de tipagem. Certo? Mas é importante você passar o chain ID para garantir que vai dar tudo certo. Como é que eu executo então agora este meu script de deploy aqui, utilizando estas configurações dessa rede aqui. Você pode ter quantas redes você quiser configuradas, mas você tem que definir qual que você quer fazer o deploy, porque você vai precisar executar o comando apropriado aqui. Qual é o comando? É npx. Você pode inclusive configurar isso no package.json, tá? npx hardhat ignition deploy. Aí você vai passar o caminho até o seu módulo, que é ignition barra modules barra o nome do módulo que você quer fazer deploy. A gente chamou de hello road aqui o módulo, né? Esse cara aqui, então hello road.ts menos network e o nome da rede tal qual você colocou aqui, ó, BNB test no meu caso. Então você vai colocar BNB test. Esse aqui é um comandinho bem comprido e fácil de esquecer, tá? Então você pode copiar ele e configurar no seu package.json. Você pode ter aqui, ó, um deploy ignition, por exemplo, e ter esse comando aqui. Ou se você vai ter deploy de várias redes, deploy ignition BNB, por exemplo, como você preferir. E aí você pode executar com um comando menor, né, mais fácil de lembrar. Você pode utilizar aqui, ó, um npm run deploy ignition. Né? Você criou um atalho para aquele comando maior lá. Vamos ver então se vai funcionar. Ó, ele executou esse comando grandão aqui. Daí ele te pergunta, ó, confirma que você quer fazer deploy nesta rede aqui, BNB test chain ID 97. O padrão é não, tá? Então tem que apertar Y. Ó, tá executando. Então ele faz a compilação, cria a transação, assina com a carteira que você colocou a chave privada e faz o deploy, né, dos bytes na blockchain. E aí ele te devolve, ó, como retorno o endereço do contrato provisionado na blockchain BNB test. Se eu for lá em testnet.bs6cam.com, que é o explorador de blocos da BNB Chain Testnet, você tem que ir no explorador de blocos que você utilizou, da rede que você utilizou, né? Procurar por este contrato. Tá aqui, ó, foi criado há 1 minuto atrás. E aqui é a carteira de quem criou, né? Minha carteira que eu usei aí no deploy. Perfeito? Agora, eu também posso fazer deploy utilizando hardhat scripts, certo? É uma outra opção. O que muda? Configurações, absolutamente nada. Configurações são as mesmas. O que vai mudar é na forma que você vai escrever o script. Perfeito? Então, se você quiser fazer o deploy utilizando hardhat scripts você pode utilizar para fazer qualquer tipo de manipulação do seu contrato na blockchain, tá? Ou de qualquer contrato na blockchain. Você consegue criar scripts ali para executar coisas em TypeScript se comunicando com contratos. Você vem aqui em scripts, aí eu costumo chamar o script de deploy.ts, certo? E aí aqui eu tenho então a importação da network, que é a rede aí de testes do hardhat. Com a network eu consigo fazer um connect para carregar a instância do ithers. O connect tem alguns parâmetros aqui de exemplo, ele colocou um script de exemplo pra gente aqui, mas se você precisa do padrão, você vai fazer deploy numa rede padrão ou simular uma rede padrão que seja, não precisa passar parâmetro nenhum aqui, certo? Aí, essa mensagem que você não precisa, você pode botar mensagens opcionalmente, tá? Para entender o que está acontecendo com o seu script. No caso aqui eu não preciso.
Esse getSigner, se você fosse fazer um deploy numa rede local, seria interessante, não é o meu caso aqui, eu vou fazer deploy na blockchain mesmo. Certo? Como é que eu faço o deploy? Eu começo declarando o meu contrato Hello Road, que vai receber um await de ethers.getContractFactory. E aí eu passo o nome do contrato, certo? Então, o mesmo nome que está lá no Solid, lá no contrato Solid. Esse cara aqui, ó. Vou fazer o deploy dele, então eu passo o nome dele. Então, estou carregando aqui o Contract Factory, né, que é vamos dizer assim, a fábrica que cria instâncias do meu contrato. Aí eu instancio o contrato, né, como sendo aí um await de hello road.deploy. Então, realizo uma instanciação dele. Como o deploy, esse comando deploy, ele envia os bytes do meu contrato para a blockchain, mas ele não aguarda que a transação seja concluída, que seja propagada pela blockchain, etc. Para a gente aguardar, o que é bem importante, a gente pode utilizar um await de hello road.wait for deployment. Tá? Importante a gente fazer esse await aqui. Por quê? Porque se eu quiser pegar o endereço do contrato, eu só tenho o endereço do contrato depois do wait. Então aqui a gente pode botar uma mensagem que o contrato, the contract deployed at, e a gente pode jogar aqui o endereço dele. Usar template string, hello-road.target. Tá? Isso aqui vai me trazer o endereço do contrato na blockchain. Beleza? Então você poderia, né, assim como eu chamei o deploy aqui no Hello Road, você poderia chamar funções do Hello Road ou carregar outros contratos, mais de um contrato, fazer deploy entre eles. Fazer o deploy de um com o endereço dele, vou passar de parâmetro para o deploy do outro. Às vezes acontece essas necessidades, você consegue fazer tudo isso também via Hard Hat Scripts. Bom? Como é que eu executo esse cara aqui? Uma vez que você tenha configurado seu Hard Hat config para a rede que você quer fazer o deploy, você vai executar o seguinte comando: npx hard hat run scripts, que é o nome da pasta de scripts, e o nome do seu arquivo de script que você quer executar, deploy.ts. Aí --network e o nome da rede, tal qual você definiu no arquivo de configuração. Se lá eu chamei de bnbtest, e é lá que eu quero fazer deploy, bnbtest aqui. Opcionalmente, você pode configurar no package.json um script, né, com essa linha toda aqui, para mais facilmente depois executar novos deploys. Então vamos dar um Enter. Compilou aí o meu contrato. E fez o deploy. Tá bom? Então está aqui o endereço do contrato na blockchain após o deploy. Qual blockchain? Na BNB-Test, que foi a que eu utilizei. Se eu acessar o Block Explorer, testnet.bs6cam.com, pesquisar por este endereço, está aqui, criado aí há 21 segundos atrás, o meu contrato. Beleza? Após fazer um deploy bem sucedido, independente do método que você escolheu, geralmente a gente quer verificar o contrato, certo? A gente quer verificar o contrato. O que é a verificação do contrato? É você subir os seus fontes para o Block Explorer, tornar eles públicos, de maneira que qualquer pessoa possa auditar o seu código e com isso verificar que o seu projeto ele é idôneo, que o seu projeto não é um scam, né, não é um golpe. Né? Isso é especialmente importante em projetos ligados a DeFi. Ninguém compra token, ou não deveria comprar tokens ou investir em protocolos que o código não seja verificado, que ele não seja auditável na blockchain, certo? Porque os bytes soltos na blockchain você não consegue analisar eles, né? Agora, se tiver o código, você consegue. Então, é geralmente de praxe, depois de a gente fazer o deploy, a gente fazer a verificação do contrato na blockchain. Você pode fazer a verificação manualmente, indo aqui em Contract, Verify and Publish. Você pode fazer isso, tem vídeo aqui no canal ensinando, inclusive. Ou você pode
utilizar o Hard Hat para fazer isso para você. O Hard Hat já vem embutido com um plugin chamado Hard Hat Verify, que através de linha de comando, ele já sobe os bytes para você, faz toda a verificação, tudo, sem você ter esforço nenhum. O que você precisa fazer para o Hard Hat Verify funcionar? Tá? Primeiro passo, você tem que ir no site etherscan.io, tem que ser no Etherscan, tá? Ah, Luiz, mas eu fiz o deploy na BNB Chain. Não tem problema, você vai no site etherscan.io. Ah, Luiz, eu fiz o deploy na Polygon. Não tem problema, você vai no site etherscan.io, tá? Então, todos os Block Explorers que tem este mesmo padrão aqui de tela que vocês estão vendo, são todos da mesma empresa e todos utilizam a mesma API de verificação. E para você conseguir utilizar essa API de verificação, para automatizar esse processo, você precisa de uma API Key, que você obtém neste site que está aqui na tela, etherscan.io. Você vai lá nesse site, você vai entrar aqui em Sign In. Na primeira vez que você chegar aqui, você não tem conta. Daí você vai ter que vir aqui em Sign Up, criar uma conta. Okay? Você vai criar sua conta, vai confirmar e-mail, aquela parada toda, né, que pode mudar com o passar do tempo, então eu não vou fazer esse processo com vocês. Criou a sua conta, validou ela e tudo mais, você vai poder se autenticar com ela, certo? E lá no ambiente logado, você vai ter aqui no canto, ó, API Dashboard. Não vou clicar aqui porque senão vai aparecer as minhas chaves, tá? Você vai clicar aqui em API Dashboard e aí você vai ter um botão para criar uma chave de API. Você vai criar essa chave de API e pegar ela. Tá? E guardar ela em segurança, obviamente, para não expor para ninguém, certo? Você precisa dessa chave de API para poder automatizar a verificação via Hard Hat, beleza? Então, só vou pegar aqui minha chave de API e colocar aqui no projeto. Só vou fazer isso em off para não expor. Só compartilhar uma coisa com vocês aqui. Você vai precisar, no seu projeto, ter um .env, né? Um .env guardando as configurações, instala o pacote .env no seu projeto, npm install.env, que está instalado, configura um .env. Aí você vai precisar do... Aqui para verificação não precisa do RPC Node. Não precisa, deixa eu pensar. Não, acho que não precisa. E nem o ChainID. Você vai precisar do... É que eu nunca fiz sem configurar tudo bonitinho. Por via das dúvidas, configura o RPC Node, configura o ChainID da rede que você vai fazer a verificação. Tá? Porque eu não tenho certeza agora se precisa ou não. Porque eu sempre faço a verificação depois do deploy, e como para o deploy precisa de todas as configurações, eu sempre tenho todas, né? Então eu não tenho certeza se dá para omitir alguma. Mas para a verificação, você precisa de uma configuração adicional do que o deploy, que é a API Key. A API Key, você vai colocar a sua API Key da Etherscan, certo? É aqui que você coloca a sua API Key. Deixa eu colocar a minha em off aqui. Beleza. Então, configurei a API Key no meu .env. Estou com o pacote .env instalado no meu projeto. Lá no meu Hard Hat config ts, eu importo as configurações do .env na primeira linha. Já tenho configurado aqui a rede onde eu fiz o deploy, né? Foi a BNB Test, foi a rede que eu fiz o deploy do meu contrato, mas o que eu vou mostrar aqui vale para verificar contratos em qualquer rede, certo? Qualquer rede EVM. E especificamente para fazer a verificação funcionar, eu tenho que adicionar uma configuração adicional logo depois do Networks. Na verdade, não importa a ordem, mas eu costumo colocar depois do fecha chaves aqui do Networks. Tá? Ele termina aqui. A gente abre uma configuração Verify. Dentro de Verify, eu tenho duas opções de verificação com Hard Hat. Tá? Uma é Etherscan e a outra é Source Scout, Block Scout, tá? Que é uma solução concorrente da Etherscan. Nunca usei, tá? Mas são as duas soluções de verificação de contrato suportadas pelo Hard Hat. Etherscan ou Block Scout. Eu vou utilizar a Etherscan, que é a líder de mercado. Tá? Então, Etherscan. Dentro da propriedade Etherscan, do objeto, a gente passa uma propriedade API Key. E dentro dela, né, você pode passar aí o config variable API Key, certo? Que vai carregar do seu .env, né, a chave API Key e colocar aqui. Então, salvei. Então, além das configurações de deploy da rede alvo, eu coloco a configuração de verificação do Block Explorer alvo. E aí eu vou precisar executar um comando de verificação.
Muito importante, o seu contrato localmente ele tem que estar igual você fez o deploy. Se ele não estiver exatamente igual, por isso que é recomendado fazer verificação assim que você terminou o deploy já, vai dar problema, certo? Vai dar problema. Então, terminou de fazer o deploy, já faz a verificação para garantir que está igual, senão vai dar erro. E qual que é o comando? É npx hardhat verify etherscan --network. Aí você vai colocar o nome da rede tal qual ele está aqui no hardhat config. A rede você fez o deploy, que você quer verificar. No meu caso é BNB test. Então, BNB test. E por último, o endereço do seu contrato que você quer verificar. Vou verificar este endereço aqui, ó, que é o que eu acabei de fazer deploy. Certo? Se o seu contrato tivesse parâmetros no construtor, você tem que passar eles também, espaço, e aí você passa um array, né, com os parâmetros separados por vírgula. Tá? No meu caso, meu contrato não tem construtor, né, então não tem nada para passar adicional aqui. Então este é o comando. Tá? Opcionalmente, você pode colocar este comando até no package.json, mas como ele vai um endereço junto, acaba não sendo uma boa ideia. Tá? Então, geralmente, esse é um comando que você sempre vai acabar escrevendo ele por extenso. Então, npx hardhat verify, etherscan, --network, nome da rede conforme está no hardhat config e o endereço do seu contrato que você acabou de fazer deploy. Aí você vai dar um enter. Essa é a nossa última etapa, ok? Ó, o que deu aqui? Ele submeteu o código para o BSC scan. Né? Tá aqui o endereço do contrato. Mas deu falha. Tá? Ele botou aqui ó, que não foi possível verificar, o contrato compilado não bate, não deu match, né, com os bytecodes que foram lá no deploy, certo? Mas pode ser pelas diferenças de perfis aqui. Como ele rodou no deploy, ele roda production, no verify ele não sei se ele roda production por padrão. Pode ser que ele tenha feito com os bytecodes diferentes. Então, vamos colocar a production aqui de default. Vamos ver se resolve. Vamos fazer aqui uma compilação limpa. npx hardhat compile. Ele vai compilar com o default ali, que é otimizado, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um deploy de novo. Só que daí só com essa configuração aqui de compilação. Ó, vou rodar o deploy de novo. Não compilou nada de novo. Ó, nothing to compile. Está aqui o contrato. Aí eu vou chamar o script de verificação, só trocando o endereço do contrato. Agora foi. Tá? Mas por isso reforça, né, a minha recomendação. Fez deploy, já faz a verificação. Porque qualquer coisinha que tiver de configuração diferente, mexeu uma vírgula, mexeu não sei o que, qualquer coisinha pode gerar diferença de um bit sequer, já não vai bater a verificação. Certo? Mas estando tudo certo, fez deploy, fez verificação, você vai ter aí sucesso na sua verificação no Block Explorer da rede que você fez o deploy, certo? E aqui ele dá, inclusive, o endereço ó, do contrato você verificar lá, né, para você ver que foi verificado. Vamos abrir ele aqui no Block Explorer. Tá aqui, ó. Quando você abre o endereço do deploy verificado, você vai ter aqui na aba Contract o checkzinho verde de que ele está verificado. Aí você vai conseguir ver o código-fonte do contrato. Qualquer pessoa, na verdade, vai conseguir ver aqui no Block Explorer. As configurações foram utilizadas para o deploy. O ABI do contrato, que é algo importantíssimo para quem vai fazer algum tipo de integração com ele. Né? Aí os bytecodes do deploy e tudo mais. E outra coisa muito legal que tem aqui é que agora você pode ter acesso às funcionalidades do contrato através das abas de Read Contract e Write Contract. Então você consegue, sem precisar de uma interface construída especificamente para isso, fazer mais testes do seu contrato. Só conectar aqui a sua carteira, né? Por exemplo, aqui a MetaMask, por exemplo. E aí você pode chamar as funções do contrato, ó, ver o resultado, né? Chamar as variáveis sejam públicas. Se ele tivesse alguma função de escrita, apareceria aqui também, mas não tenho, né? Apareceria aqui também para a gente poder utilizar. Aí você pode fazer outros tipos de testes do contrato, agora já na blockchain. Apesar de eu ter feito aqui numa testnet, é uma blockchain real, né? Então já é um teste diferente das blockchains simuladas quando a gente testa lá no Hardhat, tá bom?
E aí, conseguiu fazer o deploy do seu projeto de smart contract na blockchain? Ficou com alguma dúvida? Teve algum erro? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu leio e respondo todo mundo. Agora, se você gostou desse aulão que você viu, vou pedir o seu like, retribuição ao meu trabalho aqui no YouTube e recomendar que você se inscreva no canal, porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Combinado? Um abraço e até a próxima. Valeu!